Bom, quero ministrar uma palavra que Deus colocou ao meu coração. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo, o capítulo de número 1, o versículo de número 15. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 15. Assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus bem forte. Êxodo, capítulo 1, versículo de número 15. Assim que os irmãos encontrarem, se puder colocar sobre seus pés. Êxodo 1, verso 15. Hoje eu vou pregar sobre o tema As parteiras do reino. Qual é o tema de hoje? As parteiras do reino. Eu preguei uma palavra hoje de manhã falando sobre as marcas de Cristo na nossa vida. Eu queria muito pregá-la agora à noite novamente, mas Deus me deu essa palavra para a gente agora à noite, e eu quero falar sobre isso, as parteiras do reino. E o texto diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudares a dar a luz às hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho ou se for menino, matai-o, mas se for filha, então que viva. Vamos orar. Pai, te dou graça essa noite por tua palavra, por tua presença, e eu peço que o Senhor fale ao coração desta igreja, como o Senhor sempre faz. Ao que nós oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, meus irmãos, por gentileza. Irmãos, Êxodo capítulo 1, o povo hebreu ainda estavam escravos no Egito. Agora, eu quero fazer um pano de fundo com vocês, para a gente entender o que está acontecendo em Êxodo, capítulo de número 1. Por que esse povo foi parar no Egito? Se a gente volta no livro de Gênesis, o início de Gênesis nós temos: Deus cria o mundo, Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Adão e Eva. Eles pecam, são expulsos do jardim, precisam agora, vai comer do suor do rosto. A mulher agora vai ter dores para dar à luz. E aí eles têm filhos, Caim e Abel. Como é que chama o primeiro, os dois filhos do casal, os primeiros dois filhos? Caim e Abel. E aí o que acontece? Caim, ele mata Abel, primeiro homicídio. E aí de a pouco eles têm outros filhos. Eles vão crescendo, vai enchendo a terra. E aí você vai ler no livro de Gênesis. Aí chegou no momento que a Bíblia diz que a terra estava perdida, os homens estavam perdidos, envolvidos no pecado, toda a humanidade perdida, e Deus olha para a terra e se arrepende de ter feito o homem. Então o que Deus faz? Deus escolhe uma família, a família de um homem chamado Noé. Como é que é o nome dele? Noé. E aí Deus separa a família de Noé, manda ele fazer uma arca, colocar na arca um casal de cada animal junto com a família. Deus envia o dilúvio, destrói tudo e recomeça a humanidade a partir da família de Noé. A Bíblia diz que Noé, quando para a arca, depois que a chuva desce, as águas baixam, Noé desce da arca junto com a família, e ali recomeça então a humanidade a partir da família de Noé. E se você vai ler no livro de Gênesis, vai dizendo então a descendência de Noé vai crescendo, Gênesis capítulo 11, de repente a gente chega em Gênesis capítulo de número 12, e em Gênesis capítulo de número 12, Deus encontra um homem. Olha comigo que Deus encontra Noé, e ele recomeça a humanidade. E agora em Gênesis capítulo 12, Deus encontra um homem, e agora Deus vai levantar um povo escolhido a partir desse homem, e o nome dele é Abrão. Como é que ele chama? Abrão. Estou fazendo um pano de fundo para a gente entender. E Deus chama Abrão, e diz para Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação, a tua descendência será muito grande. Deus fala para ele: olha para o céu, vê as estrelas, consegue contar? Não, assim será a tua descendência. Abrão então pega a esposa chamada Sarai, sai de Ur dos Caldeus e começa uma jornada em direção a Canaã. Ele não tem filho, mas Deus falou para ele que teria uma grande nação através dele. Deus escolhe apenas um homem para começar um grande projeto. E aí então esse Abrão e Sarai, já avançados em idade, ainda não tinha tido o filho que Deus havia prometido. E aí Deus então resolve honrar aquilo que havia dito, dar um filho para esse casal. Primeiro Deus muda o nome deles, de Abrão, Deus passa a chamar ele de Abraão. De Sarai,
Deus passa a chamar aquela mulher de Sara. Deus então dá um filho a eles, e o nome desse menino é Isaque. Isaque significa riso, aquele que me faz rir, porque Sara já com mais de 90 anos, quando tem um filho, ela começa a sorrir de alegria, e ela entende que o Deus que chama, o Deus que promete, é o Deus que garante a missão, é o Deus que cumpre a promessa. Você acredita nisso ainda, para dizer um glória a Deus comigo? E aí então nasce Isaque. Um dia Deus fala para Abraão: Abraão, me entrega teu filho, teu único filho. Abraão tem que subir o monte Moriá, levando Isaque para o sacrifício. Ele chega no monte, ele vai sacrificar o próprio filho. A ordem de Deus era essa. E quando ele levanta o cutelo, está lá em Gênesis, estou narrando o livro de Gênesis para você. Quando ele levanta o cutelo, o anjo diz: não toca no menino, não precisa fazer isso. Abraão, não precisa matar teu filho, porque vai chegar o dia que eu, o Deus Todo-Poderoso, vou enviar o meu filho, e o meu filho sim será sacrificado pela humanidade. O seu não precisa, Abraão, pode descer, você já provou que me ama. Abraão desce com Isaque. Quando Isaque completa 40 anos de idade, quantos anos? 40 anos de idade, ele encontra uma moça chamada Rebeca. Qual é o nome dela? Rebeca. Isaque casa com Rebeca. Em Gênesis 25, ele casa com Rebeca. E aí então eles não têm filhos. Isaque ora. Deus então dá 2 filhos para esse casal. E o nome deles é Jacó e Esaú. Eles são gêmeos. Rebeca agora está grávida de gêmeos, e a Bíblia diz que os 2 brigavam entre si no ventre. Os 2 meninos mexiam um com o outro, ficavam mexendo no ventre. Eu não sei quem já é mãe, teve filhos, sentiu o filho mexendo. Eu não tenho noção como é. Só via a barriga da Dani mexendo quando ela estava grávida dos meninos, mas haviam 2 brigando. Rebeca vai orar e Deus diz para ela: Rebeca, fica tranquila, porque dentro de você tem 2 nações, e eles estão brigando entre si. Mas escuta uma coisa, Rebeca: o maior servirá ao menor. Esses meninos nascem, Jacó e Esaú, eles crescem. Jacó é muito próximo da mãe, Esaú muito próximo do pai. E a Bíblia diz que Isaque já era velho, e um dia ele vai chamar esses meninos e vai abençoar com a bênção da primogenitura. Ou seja, ele vai chamar um dos filhos, colocar as mãos, e aquele filho vai agora dar sequência na liderança, levando a sequência da família. E aí essa bênção deveria ser para Esaú, mas Jacó, ele corre lá, veste a roupa de Esaú, ele engana o próprio pai, e ele recebe a bênção agora da primogenitura. Esaú, quando vê que o irmão Jacó tomou dele a primogenitura, ele ameaça o irmão de morte. Ele diz: vou te matar, Jacó. Isso é o livro de Gênesis, estou narrando Gênesis para você. E aí o que Jacó faz? Ele foge da casa do pai, ele foge de Canaã, e ele vai para a casa do tio, chamado Labão. Quando ele chega lá, ele encontra uma moça chamada Raquel. Ele fica apaixonado por ela, mas na hora de casar, o pai de Raquel não deixa casar com Raquel. Falou para ele: você tem que casar primeiro com a mais velha. Então ele casa com Lia, e depois ele casa com Raquel. Jacó vai ter 2 esposas, com as quais ele terá 12 filhos. Dos 12 filhos, 2 são de Raquel, e o nome dos 2 é José e Benjamim. E aí um dia então Jacó resolve voltar para casa, porque todo mundo que vai um dia, e aí ele resolve voltar para casa. Quando ele volta, no caminho ele tem um encontro com Deus no vale de Jaboque, Gênesis 32. E nesse encontro com Deus, Deus dá uma experiência para Jacó, e Deus diz assim: Jacó, você não chamará mais Jacó, porque Jacó quer dizer usurpador, enganador, ou aquele que nasce agarrado no calcanhar. Deus diz para ele: a partir de hoje teu nome será Israel, porque Deus está levantando um povo. Lembra que ele começa isso em Abraão? Jacó é da descendência, lembra? O Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Abraão foi chamado, o filho dele Isaque também, e agora o filho de Isaque, ou o neto de Abraão, Jacó, chamado. E Deus agora vai dar o nome da nação. Por isso que Israel chama Israel, a nação de Israel. Então Deus está dizendo: Jacó, você não vai chamar mais Jacó, teu nome agora é Israel. Ele volta para Canaã, e ele tem 12 filhos. Esses meninos casam, crescem, e aí o filho mais novo, um dos mais novos, chamado José, um sonhador, e um dia ele vai encontrar com os irmãos dizem para ele assim: olha, lá vem o sonhador. Inveja de irmãos. Você já sofreu inveja de irmão? E aí de repente os irmãos agora pegam José, joga ele na cisterna. Vem um povo chamado Midianita, pega José, leva ele para o Egito. José vai chegar no Egito, e meus irmãos, ele tem cerca de 17 e 18 anos de idade. Isso tudo é o livro de Gênesis.
Quando ele chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Depois ele é preso injustamente. Ele interpreta o sonho de um copeiro. O copeiro vai trabalhar no palácio para Faraó. Um dia Faraó tem um sonho: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milho cheia, 7 espigas de milho vazia. Ele fica em pânico, ninguém consegue interpretar o sonho. O copeiro que está do lado dele falou assim: olha, Faraó, tem um homem lá na prisão, o nome dele é José, ele interpreta sonhos. Faraó manda chamar José. José chega no palácio, interpreta o sonho e diz: haverão 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. E aí José diz para Faraó: aproveita os primeiros 7 anos, junta tudo que puder, para quando vier o tempo de escassez, não falte comida no Egito. Faraó fica empolgado com aquilo, coloca José para ser o governador do Egito. E José agora começa a governar o Egito. Passa os 7 anos de fartura, começa os 7 anos de miséria. Não é só no Egito, é em toda a terra. Lembra de Jacó, que está em Canaã, com os outros 11 filhos? A fome chega lá também. Então Jacó descobre que lá no Egito tem comida. Ele pega os filhos, manda ir no Egito comprar comida. Os filhos vão, quando chegam lá, eles encontram com quem? José. De repente eles chegam e descobrem que o irmão que eles desprezaram, que o irmão que eles venderam, agora é a única chance que eles têm de sobrevivência. A vida é assim, meus irmãos, a vida dá cada volta. Por isso você não pode desprezar ninguém. Não despreze a pessoa que está ao teu lado. Não despreze alguém que é menor do que você. Não despreze alguém que tem menos idade que você, menos estudo do que você. Não despreze a pessoa que está do teu lado, porque amanhã ela pode ser seu chefe. Olha para quem está do teu lado, fala para ele: meu irmão, não me despreze, porque amanhã você pode trabalhar para mim. Quem diz um glória a Deus aí bem forte? Caminha comigo, caminha comigo. Eles chegam e descobrem que é José. Aí José olha para eles e fala assim: gente, não fica aflitos. Estou resumindo. Ele falou assim: eu sei que Deus me enviou na frente para poder cuidar de você. Aí eu aprendo com José. Porque se um dia alguém desprezou você e de repente a vida dá uma viravolta e te coloca por cima, e aquele que te desprezou aparece, não seja vingativo, estenda a mão para ele. José falou assim: manda chamar meu pai, traz todo mundo, vem morar no Egito, que eu vou cuidar de vocês. E aí o que acontece? Então eles chamam, vem Jacó, os 11 filhos, vem todo mundo e muda para o Egito. Quantas pessoas mudaram, pastor? 70 pessoas. 70 pessoas agora chegam no Egito. A gente está chegando no final do livro de Gênesis. 70 pessoas chegam no Egito, é a família. E quando chegam no Egito, eles são bem recebidos. Por quê? Porque são a família do governador, é a família de José. E Faraó diz assim: José, pega a sua família e coloca na melhor região do Egito. Então eles vão morar numa terra chamada Gósen. Como é que chama a terra? Terra de Gósen. A terra de Gósen é uma terra muito fértil, produtiva. E aí a família de José, ou seja, Jacó, vai morar nessa terra com os irmãos. E ali eles começaram a trabalhar. E eles começaram a ter filhos. E foram crescendo. Foram multiplicando. E o que eram 70 pessoas passaram a ser 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Eles foram crescendo. De repente, o que acontece? Quando José completa 110 anos de idade, ele morre. 110 anos de idade. Então, se ele chegou com 18 anos no Egito e ele morreu com 110, ele viveu no Egito quanto? 92 anos? 92 anos ele morou no Egito. Só que ele morre. Quando ele morre, irmãos, morre também Faraó. Morreu quem? Faraó. Faraó conhecia José e por causa de José honrava a família de José. José morre, Faraó morre, Jacó morre, os irmãos de José morrem, aquela primeira geração toda morre. E aí então a Bíblia diz no Êxodo, a gente chega então agora no livro de Êxodo, porque Gênesis termina com a morte de José. E aí Êxodo, o livro de Êxodo, estou fazendo o pano de fundo para você entender. O livro de Êxodo começa exatamente narrando o nome de quem mudou para o Egito, que eram 70 pessoas, mas eles foram multiplicando. E aí agora então levanta um novo rei no Egito, outro faraó. E o novo rei que levanta, diz a Bíblia em Êxodo capítulo 1, que ele não conhecia José. Nada do que José tinha feito ele não conhecia.
ele não sabia quem era José. Então, quando ele não sabia de quem era José, não conhecia a história de José, então agora o que ele faz? Ele olha para aquele povo hebreu e está dizendo: tem muita gente, esse povo está crescendo, e esse povo agora pode ser uma resistência contra nós, porque havia um povo dentro de uma outra nação, era uma nação dentro de outra, os hebreus dentro do Egito. Quem está entendendo até aqui? Isso é o pano de fundo. Eu narrei em Gênesis para você, para a gente entender por quê. E esse povo hebreu, eles vão ficar 430 anos dentro do Egito. Eles vão crescendo. Esse faraó, o que ele faz? Êxodo capítulo de número 1, ele começa a oprimir o povo era livre, mas de repente ele começa a oprimir o povo. Esse povo agora tem que pagar imposto, o imposto cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. Aí eles começam a dar trabalho, os piores trabalhos para os hebreus. Quando os hebreus assustam, eles já estavam numa posição de escravos. Foi assim, a escravidão foi acontecendo progressiva. De repente agora eles são escravos de Faraó, escravos do Egito. E como escravos, o que Faraó fazia? Ele oprimia, todo dia aumentava ainda mais o trabalho. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que quanto mais Faraó oprimia o povo hebreu, mais o povo se multiplicava. Quem entende até aqui, irmãos? Então isso é uma história para a gente chegar em Êxodo. Quanto mais Faraó está oprimindo o povo, mais eles multiplicam. Por quê? Primeira coisa que eu aprendo: o que é de Deus, pode qualquer homem tentar parar, tentar oprimir, tentar barrar, mas o que é de Deus, ninguém segura. Deixa eu dar uma palavra para você, porque eu vim pregar para alguém aqui essa noite. O que é de Deus na sua vida, você não tem que ter medo. O que é de Deus na tua vida, você não precisa ficar preocupado. O que é de Deus na sua vida, pode ter ameaça, pode ter gente levantando contra, pode ter gente dizendo: eu vou barrar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Fica tranquilo, o que é de Deus na tua vida vai continuar crescendo, vai continuar multiplicando. Quanto mais perseguição vier, quanto mais desafio vier, mais aquilo que é de Deus se cumprirá na tua vida. Se você recebe, diz amém. Caminha comigo. Em toda essa trajetória, Deus está levantando pessoas: Abraão, Isaac, Jacó, José. Eu estou falando de grandes nomes que Deus vai colocando na história. Caminha comigo. Deus vai colocando na história, porque Deus tinha um projeto: eu vou levantar um povo, esse povo será o meu povo, é o povo hebreu. Então a gente lê o livro de Gênesis, a gente encontra grandes nomes. Diga comigo: Abraão, Isaac, quem mais? Jacó, José. Como é que é o nome dele? José. Grandes nomes. Só que agora José morreu, os grandes nomes morreram, a história tem que continuar, o projeto tem que continuar. O faraó está dizendo: eu vou massacrar esse povo e vou reduzir eles ao pó. Mas Deus está dizendo: você não vai, eles vão continuar multiplicando. O faraó está dizendo: esse povo vai ser escravo no Egito para sempre. Deus estava dizendo: você está enganado, faraó. Eu tenho um projeto para esse povo. Eles têm data para sair, tem data para viver algo extraordinário. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Tem data para o nosso milagre, tem data para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Tem muita gente às vezes desejando o seu mal, dizendo coisas contrárias a você, mas o que importa não são o que as pessoas dizem, mas é o que o céu diz ao teu respeito. É por isso que a Bíblia diz assim: eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Será que você acredita nisso para dizer um glória a Deus bem forte essa noite? Grandes nomes, mas o projeto continua. E para o projeto continuar, pensa comigo, Deus vinha usando grandes nomes, mas agora no Egito, o que Deus faz? Deus levanta duas parteiras. Duas o quê? Duas parteiras. Ele vem usando nomes. Abraão, Isaac, Jacó. Esses nomes são tão fortes que o próprio Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. José é um nome forte. Mas de repente agora a gente precisa fazer uma ponte, porque Deus vai usar um grande homem, mas esse grande homem não nasceu ainda. Deus tinha um projeto,
para arrancar o povo do Egito. E para arrancar o povo do Egito, Deus um dia levantaria um homem. E esse homem teria um nome chamado como? Quem sabe? Moisés. Mas enquanto Moisés não nasce, Deus vai levantar parteiras. Enquanto Moisés não nasce, Deus vai usar pessoas simples. Enquanto Moisés não aparece, Deus vai usar duas mulheres simples. São apenas o quê? Parteiras, lá dentro do Egito. Eu queria que você entendesse isso. O Deus que usa Isaac, o Deus que usa Abraão, o Deus que usa Jacó, o Deus que usa José, é o mesmo Deus que levanta pessoas simples, como aquelas parteiras. Às vezes a gente pensa assim: eu sou tão simples, eu não falo nada, eu não sei falar, eu não sei fazer quase nada. Mas eu vim lembrar você não precisa fazer tudo, não precisa saber fazer tudo. Você precisa apenas saber fazer uma coisa: dizer a Deus: eis-me aqui, pode me usar. Quando Deus então escolhe aquelas duas parteiras, porque elas agora vão fazer parte do projeto de Deus. E por isso que o tema da minha mensagem é as parteiras do reino. E aí essas duas mulheres aparecem, por quê? Porque lá no Egito, quando uma hebreia ia dar à luz, quem é que estava lá? As parteiras. As parteiras estavam lá para dar à luz. O faraó então, o que ele faz? Ele chama essas duas mulheres, Sifrá e Puá. Sifrá e Puá. Sifrá significa beleza, Puá significa sopro. Olha que legal, beleza e sopro. Que coisa mais linda. Quando uma mulher pode dar à luz, isso é a beleza da vida. E quando um menino nasce, uma menina nasce, é o sopro da vida, é o fôlego de vida. Olha que legal. E as duas parteiras, uma é a beleza e a outra é o sopro. Enquanto Deus está usando a beleza e o sopro, o que Faraó faz? Ele chama essas duas mulheres e ele diz para elas assim, olha o versículo de número 16, se você encontrar, diz amém comigo. Número 16 diz assim: e quando ajuntares para dar à luz as hebreias, e virdes sobre os seus assentos, se for menino, faz o quê? Mata. Se for menina, deixa viver. Que assento é esse? Quando as parteiras iam ajudar a fazer o parto das hebreias, as hebreias deitavam, as parteiras tinham um banquinho baixinho, pequenininho, então elas sentavam nesse banquinho para poder fazer o parto. Quando elas sentam nesse banquinho, elas estão ali, elas têm o poder de decisão, elas têm o poder da vida de alguma forma. Elas sentavam naquele banquinho e Faraó está dizendo para elas assim: olha, quando vocês sentarem no banco, eu preciso que vocês matem os meninos que nascerem. Quando vocês sentarem nesse banquinho, assim está o texto, pode deixar até o texto comigo, versículo de número 16. Quando vocês sentarem nos assentos, sentarem nos bancos, e as hebreias forem dar à luz, Faraó está dizendo: eu quero que vocês matem os meninos. Eu quero que vocês matem os meninos e deixem viver só as meninas, mas os meninos têm que matar. O Faraó está dizendo: quando sentar lá, é isso que eu quero. Só que tem uma coisa, havia agora uma ordem de Faraó dizendo para elas: quando sentarem no banco, ou seja, aquele banco fala de quê? De posição. Quando vocês estiverem na posição certa, no lugar ao qual vocês são chamadas, Faraó está dizendo: eu quero que vocês matem. Mas o céu dizia para aquelas mulheres: não, quando vocês sentarem nesse banco, eu levantei vocês para ser a beleza e seu sopro. Então Deus dizia para elas assim: olha, eu preciso de você, Puá, eu preciso de você, Sifrá. Quando as hebreias forem dar à luz, vocês vão ajudar essas crianças a nascerem. Então agora eles estão diante de um conflito. Deus chamou Sifrá e Puá para trazer vida. Faraó chamou as mesmas para trazer o quê? Morte. Eu preciso que você entenda uma coisa: o chamado de Deus para você é para você gerar vida e não morte. Eu preciso que você entenda uma coisa nessa noite: elas estão ali para ajudar as mães a darem vida, nas mãos de Sifrá e Puá. Agora o que vem às mãos dela, elas são aquelas mulheres, as parteiras, elas vão ajudar a nascer aquilo que é um projeto, elas vão ajudar a nascer aquilo que é um sonho. Muitas mães aqui sabem o sonho que é ter um filho, e quando o filho vai nascer, o filho que é gerado 9 meses, de repente ele nasce. E quando está nascendo o filho, está nascendo uma bênção, está nascendo um projeto, está nascendo um sonho, sim ou não, igreja? Está nascendo uma resposta de Deus. E aquelas mães geravam 9 meses, e quando vai nascer, quem está lá? Sifrá e Puá, as parteiras do reino. Deixa eu falar uma coisa com você.
Quantos projetos eu e você temos gerado? Quantos projetos foi colocado diante de você para você gerar sonhos que você gerou? Ou sonhos de pessoas da sua família, pessoas que você conhece e conversavam com você e diziam: olha, eu estou sonhando com esse projeto, eu estou sonhando com aquilo outro, eu estou sonhando com casamento, eu estou sonhando com um emprego melhor. Pessoas que falaram com você de um sonho que estava sendo gerado. Mas a pergunta essa noite é: um sonho gerado, quando chega nas mãos de Sifra e Puá, elas ajudavam aquilo que estava sendo gerado a nascer. Eu tenho uma pergunta para nós essa noite. Posso, sim ou não? Os projetos que Deus põe na tua mão, nascem ou morrem? Eu estou pregando para alguém essa noite. O que Deus põe na tua mão, nasce ou morre? Quando uma mulher grávida estava para dar à luz, ela chamava Sifra e Puá e dizia: Sifra, Puá, tem 9 meses que eu estou gerando essa criança, já estou com dores de parto, é o sonho. Sifra e Puá dizia o quê? Vai nascer. Quando alguém te procura e te conta um sonho, um projeto, quem é você? Você é aquele que ajuda o sonho da outra pessoa a nascer? Ou você é aquele que mata os sonhos de quem compartilha contigo? Elas foram chamadas para dar vida, mas Faraó está dizendo: eu quero que vocês matem os projetos no ventre. Na hora que nascer, mata, não deixa viver. Quando alguém compartilha algo com você, quais palavras você libera? Você libera palavras de vida ou libera palavras de morte? Quando o teu marido compartilha um sonho com você, minha irmã, qual é o seu papel? De matar o sonho ou de fazer o sonho nascer? Quando a tua esposa compartilha um sonho com você, homem, quando teus filhos compartilham um sonho com você, quem é você nessa família? Quem somos nós nessa vida? Nós somos aqueles que ajudam sonhos nascer, ou nós somos aqueles que matam sonhos? Lembra que Deus está usando grandes nomes, mas o projeto precisava continuar, e no projeto continuando, Deus vai usar pessoas simples como as parteiras. Mas Deus precisava que aquelas 2 mulheres sentassem no banquinho, ou seja, se posicionassem e dissessem: as nossas mãos não é para a morte, as nossas mãos é para dar vida. O grande problema é que muitas das vezes nós abortamos os nossos próprios sonhos. O grande problema é que alguns de nós, tudo que Deus põe nas mãos, morre. Coloca um ministério na tua mão, morre. Coloca um trabalho na tua mão, morre. Bota a família na tua mão, morre. Bota um dinheiro na tua mão, acaba. O problema é que alguns de nós estamos fazendo aquilo que o Faraó quer. Todo projeto que Deus vem e coloca nas tuas mãos, acaba. Quantos projetos você já começou e não terminou? Quantos projetos nós falamos assim: agora vai, e não foi? Quantos projetos nós falamos assim: eu vou dedicar a esse projeto, dedicou 1 mês, 1 semana, e desistiu, largou, deixou de lado. Projetos que eram para nascer, que tinham que ter nascido, mas nas mãos de alguns, esses projetos acabam morrendo. Eu vim chamar a tua atenção essa noite. Deus não quer que nada morra nas tuas mãos. Você não foi escolhido por Faraó. Faraó está intrometido nessa história. Você foi levantado por Deus nessa geração, para ser alguém que vai dar luz aos projetos, para ser alguém que os projetos que Deus botar na tua mão vai nascer para a glória do nome dEle, para que os sonhos que Ele colocar nas tuas mãos, para que os sonhos que Ele colocar na tua família, quando chegar nas tuas mãos, você vai fazer com que esses projetos nasçam para a glória de Deus. O Faraó está dizendo: vocês têm que matar, mas elas têm um chamado em Deus que dizia que elas vão fazer nascer. Então olha o que diz o versículo de número 17:
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Sabia que alguns projetos Deus coloca na sua vida, e a decisão se o projeto vai dar certo ou errado é tua? Depende do que você faz, ou de como faz. E às vezes a gente quer culpar Deus. A Bíblia diz que aquelas mulheres tomaram uma decisão: todo parto que a gente fizer, os meninos vão viver. Elas fizeram uma aliança com Deus. Elas estão dizendo assim: não, nós vamos tomar uma decisão, o que vier nas nossas mãos vai nascer. Estenda as tuas mãos assim comigo e diga: o que vier nas minhas mãos, diga, vai nascer. Diga, vai nascer. Diga, vai nascer. Diga, nas minhas mãos nada vai morrer, pelo contrário, diga, eu decido, o que Deus colocar nas minhas mãos vai nascer. Diga, vai nascer em nome de Jesus. Se você crê, você pode dar um forte aplauso bem forte essa noite. Faraó chama aquelas mulheres, porque elas tomaram uma decisão: se depender de nós. Diga para quem está do teu lado, fala: se depender de mim, os projetos desta igreja, diga, se depender de mim, os planos de Deus para minha família, diga, se depender de mim, os projetos de Deus para minha vida. Aí Faraó chama aquelas mulheres e diz assim: que história é essa que vai nascer? Vocês estão achando que vocês são quem? Vocês estão achando que manda mais do que eu no Egito? Faraó chama aquelas mulheres e diz assim: que situação é essa que vocês estão deixando os meninos viver? Versículo 18. Por que vocês estão deixando esses meninos viver? O que está acontecendo? Está lá o verso 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? O Faraó ficou indignado, irmãos, porque o Faraó queria que os projetos morressem. Por que o Faraó quer que os meninos morram? Primeiro, porque ele tem medo que haja uma grande multiplicação de homens e ele se levanta um exército. Segundo, que havia uma promessa de um libertador. O libertador seria homem. Então nós temos que matar. Um grande projeto de Deus mata no ventre. Um grande projeto de Deus mata enquanto ainda é bebê, porque é mais fácil. Quantos projetos que eram para ser grande na nossa vida e a gente deixou morrer enquanto estava pequeno, porque a gente não acreditou. Mas lembra de uma coisa: tudo que um dia vai se tornar grande, normalmente nasce pequeno. Não despreza o que é pequeno na tua vida hoje. Não despreza um sonho pequeno nas tuas mãos hoje. Deixa ele nascer. Cuida dele. Alimenta ele, porque ele vai crescer. E quem sabe esse grande sonho lá na frente vai se tornar tão grande, e através desse sonho Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Será que você crê para dizer glória a Deus comigo? Aí Faraó chama: porque vocês estão deixando? Aí elas vão contar um caso para Faraó. Versículo 19. Elas disseram assim, estou quase terminando. O verso 19: e as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vivas. Eu gostei tanto dessa frase. É porque elas falaram assim: o Faraó tem um problema. As mulheres hebreias, quem são as mulheres hebreias? Diga comigo: são as mulheres de Deus. O Faraó está dizendo: por que vocês não estão matando os meninos? Por que vocês não estão matando os meninos na hora de nascer? As parteiras disseram: Faraó, você não entendeu. Você está acostumado a lidar com as mulheres egípcias, mas as mulheres hebreias, as mulheres de Deus, elas são vivas. Tudo que Deus coloca no ventre delas, quando a gente chega, já nasceu. Aquele povo, o Faraó, é diferente. Quando a gente chega, os meninos já nasceram. Elas contam isso para Faraó, e era uma verdade.
Eu andei lendo os estudos, muitas hebreias, quando as parteiras chegavam, o menino já tinha dado à luz. Mas lembra que a ordem de Faraó qual era? Faz o parto, e quando terminar o parto, mata o menino. Então qual era a lógica? A parteira chegou, a hebreia falou: já nasceu, me dá o menino. Ela tinha que matar, sim ou não? Só que o Faraó engole essa. Ela diz assim: as hebreias são vivas, as hebreias são fortes, essas mulheres são mulheres de Deus. O que Deus coloca na vida delas, quando chega lá, já nasceu. Meu irmão, você pode dizer um glória a Deus aí comigo? O dia que o inimigo chegar para tentar matar um sonho que Deus colocou na tua vida, ele vai voltar para casa frustrado. Sabe por quê? Porque quando ele chegar, ele vai deparar com a notícia: chegou tarde, já nasceu. Se você pegasse essa palavra, eu sinto Deus aqui essa noite. Você pode dizer um glória a Deus aqui comigo? Eu sinto Deus neste lugar. Quantos projetos alguém chega para tentar frustrar na tua vida, e você diz assim: não, já fiz, já aconteceu, já nasceu, já era, já está acontecendo. Deixa eu escutar um glória a Deus aqui bem forte aqui essa noite. Estou lembrado de uma pessoa que me procurou em Uberlândia e falou para mim: pastor, se você quiser, eu posso conversar com o dono daquele galpão para alugar para você. Aí eu falei para ele: nossa, te agradeço, a gente já alugou, já nasceu, já está acontecendo. Alguém crê comigo aí bem forte aqui essa noite? Fala para quem está ao teu lado, fala para ele: meu irmão, o enviado do diabo vai chegar atrasado na tua vida. Diga: quando o mal chegar, já era. Diga: você vai dizer: é porque Faraó pensava assim: as hebreias só dão à luz se tiver ajuda. Se eu tiro ajuda, os meninos não nascem. Mas ele não sabia que a ajuda de uma mulher de Deus, a ajuda de um povo de Deus não está nas mãos de um homem. A ajuda de uma mulher e um homem de Deus está no céu. Por isso, meu irmão, que é de Deus na tua vida, com ou sem ajuda, vai nascer. Estou lembrando de um caso em Uberlândia. Quando eu terminei a primeira igreja, um homem disse para mim: pastor, eu não vou ajudar mais. Falei: rapaz, nós vamos levantar a nova igreja, me ajuda a fazer. Não. Liguei de novo: me ajuda. Não. Me ajuda, eu vou precisar de você, vamos pintar, vamos fazer nós dois. Não ajudo mais. Não tem jeito, pastor, desiste. E ele cumpriu a palavra. Ele nunca foi lá. Pergunta o que aconteceu. Toda ajuda é muito bem-vinda, mas quando voltar ajuda na terra, lembra que você tem um ajudador do céu. E quando você está cumprindo um propósito que é dele, quando quem deseja o mal chega, já era, já nasceu. Eu não sei se você está comigo nessa noite, mas eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus hoje tocando corações e dizendo assim: minha filha, meu filho, fica tranquilo, porque o projeto que eu coloquei no teu coração foi eu que pus. Descansa, porque vai nascer. Descansa, porque vai acontecer. Descansa, porque eu sou contigo. O Deus que chama é o Deus que garante o recurso. O Deus que garante o recurso é o Deus que garante o destino. O Deus que garante o destino é o Deus que nos faz chegar lá. O Deus que chama, que garante o recurso, que garante o destino, é o Deus que garante a vitória daqueles que creem. Então lá no Egito, Deus está levantando aquelas mulheres, e elas estão dizendo: olha, quando a gente chega, os meninos já nasceram. Versículo de número 20, vou terminar. Portanto, Deus fez bem para quem, gente? Para as parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Sabe o que Deus me disse essa tarde? Que Ele ama as parteiras, que Ele levanta as parteiras. Quem são as parteiras?
são aquelas que conseguem tirar o sonho do ventre e trazer ele para a vida. E o texto está dizendo que Deus fez bem aquelas mulheres, porque através delas o plano continuou, o povo continuou crescendo, através delas o projeto de Deus continuou acontecendo. Será que o plano de Deus lá na tua casa não vai continuar acontecendo através de você? Será que não é por tua causa que o que Deus começou a fazer na tua casa Ele não vai completar? Será que não é através das tuas mãos aquilo que Deus prometeu e começou a fazer na vida de tantos, Ele não vai concluir através de você? Então, através daquelas mulheres o projeto aconteceu, mas o que me chama a atenção para a gente terminar é que Deus fez bem as parteiras. O que é fazer bem as parteiras? Verso de número 21. E aconteceu que as parteiras temeram a Deus, e Ele o que, gente? Estabeleceu-lhes casas. Há uma tradução mais próxima do original que diz: e Deus estabeleceu-lhes família. O versículo 21 está dizendo que as parteiras que ajudavam nascer o sonho dos outros, um dia deram à luz ao próprio sonho. O texto está dizendo, igreja, que um dia você ajuda alguém a dar à luz a um sonho, outro dia é você quem vai dar à luz ao próprio sonho. Por isso que eu vim dizer para você, não canse de fazer o bem. Você fica perguntando, pastor, orando, Deus, até quando eu ajudo todo mundo, ninguém me ajuda? Até quando, Deus, eu uso tudo que eu tenho para ajudar as pessoas, ninguém usa nada para me ajudar? Até quando, Deus? Eu ajudo todo mundo nessa família, ninguém me ajuda. Eu faço tudo nessa família, ninguém faz nada por mim. Ninguém nem me liga, nem pergunta se eu estou bem, nem se preocupa. A sensação que eu tenho, Deus, é que eu só sirvo para ajudar os outros. Eu só nasci para fazer as coisas para os outros. Eu só nasci para ser burro de carga dessa família. Eu vim dizer uma coisa para você, minha irmã, meu irmão. Deus manda dizer para você, filha, filho, continua fazendo o parto dos outros, continua ajudando os outros a dar a luz ao sonho, porque enquanto você faz isso, você está honrando a Deus. Continua lá, senta no banquinho, porque um banquinho normalmente é mais baixo do que a mulher que está dando a luz. As parteiras se colocavam numa posição inferior a quem estava dando a luz. Ou seja, elas estavam dizendo, primeiro eu ajudo, primeiro é você que vai dar a luz, depois serei eu. Quem se coloca numa posição inferior hoje e está cumprindo uma ordem que Deus está dizendo, o que Deus está dando, não fica preocupado, porque você se humilha hoje, mas Deus te exalta amanhã. Então eu tenho uma palavra para você hoje, minha irmã, meu irmão. Continua ajudando os outros a realizar sonhos. Deus está vendo tudo, Deus está anotando tudo. E a minha Bíblia diz que Deus deu àquelas mulheres filhos. As parteiras um dia também começaram a sentir algo diferente. As parteiras também um dia começaram a ver a barriga crescer. As parteiras também um dia começaram a sentir as crianças mexendo dentro delas, e elas também começaram a gerar. Elas que viram tantas outras gerando, de repente agora elas estão gerando também, porque é assim a vida. Você está vendo tanta gente gerando perto de você, que daqui a pouco você também começa a gerar. Quando a gente caminha com quem gera, a tendência é que a gente passe a gerar também. Você está aí ainda para dizer um glória a Deus bem forte comigo? Mas chega o dia que o seu sonho se torna uma realidade.
Vai chegar o dia que você vai dar a luz ao próprio sonho. Sabe por quê? Porque Deus hoje está levantando as parteiras do reino. Quem são os parteiros e as parteiras do reino? São aqueles que fazem com que os projetos de Deus se estabeleçam nessa terra. Será que você pode dizer um glória a Deus bem forte aqui comigo essa noite? Hoje Deus está chamando você para ser parteiro do reino. Hoje Deus está chamando você para este tempo. Hoje Deus quer mudar algo na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus conta não só com Abraão, Isaque, Jacó e José e Moisés, mas para Moisés nascer, olha para mim, para Moisés nascer, para Moisés nascer, para Moisés nascer, para Moisés nascer, tem que ter parteiras. Por isso que Êxodo capítulo de número 2 começa com o nascimento de Moisés. Eu vou parar por aqui. Ele nasce porque ainda tinha parteira no Egito. Moisés nasce porque ainda tinha pessoas compromissadas no Egito, dizendo: nós vamos ser instrumento para os sonhos nascerem. Tem coisa grande para nascer nesta igreja, e vai nascer, porque eu sei que aqui tem muita parteira e muito parteiro para a glória do nome de Jesus. Deixa eu escutar um glória a Deus bem forte aqui. Como é que eu termino essa mensagem? Eu quero orar por você, que até hoje a sensação que você tem que nas suas mãos tudo morre, que nas suas mãos projetos morrem. Eu quero orar por você, porque hoje Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a unção que está sobre as tuas mãos, sobre a tua vida. Eu quero orar por você, pastor. Tudo que eu pego fazer, quebra, estraga, fale, perde, não vai para frente. Hoje eu vou orar pelas suas mãos, porque Deus disse ao meu coração hoje: Luciano, eu vou levantar parteiras naquele lugar. Eu vou mudar a sorte de pessoas hoje, no nome de Jesus. Eu vou pedir para reduzir as luzes. E se você não ficar constrangido, não é para ficar constrangido, mas é para ter hoje um momento novo na tua vida. Sai correndo do teu lugar e vem aqui para frente. Eu vou orar por você, porque hoje Deus vai mudar algo na sua vida. Hoje Deus vai mudar um destino. Pastor, tudo que vem na minha mão perde. Hoje eu vou orar por você.